Hoje recebemos aqui no estúdio o Dr. Fernando Tiburtino, que é advogado e contador. Porque este ano, pessoas que recebem um salário e meio, por exemplo, que absurdo, né, que chegamos, terão que pagar o imposto de renda. Muita gente ainda não entendeu isso e um fica culpando o outro porque o político meu não fez nada de errado, o político do outro é que não fez. Na verdade, desde 2015, que nenhum deles fez. Nem a Dilma, nos anos que ela teve ali ainda, nos anos finais, nem o Temer, nem o Bolsonaro e, por enquanto, nem o Lula. E até andaram prometendo em campanha política, vamos atualizar a tabela do imposto de renda. Porque é o seguinte, você tinha antes, a preços, a valores de hoje, a pessoa só passava a declarar imposto de renda as pessoas que já tinham uma condição um pouco melhor, R$ 4.500, daí para cima. A preços de hoje, não sei exatamente o valor, mas era isso. Como esses presidentes da República não atualizaram a tabela de acordo com a inflação de cada ano, o valor que veio sendo cobrado do imposto de renda chegou agora a ter um salário e meio. O cara ganha um salário e meio que mal dá para viver, mas assim mesmo o imposto de renda que é a parte dele. Sacrifica gente que já vive numa miséria, muitas vezes. E a tal tabela, ninguém mexe nela. Né? Desde 2015, acho que era, doutor? 2015. Ai, que absurdo, né? Depois nos palanques eles falam maravilhas, mas olha esse sacrifício que eles estão... Né? Aí quem tem uma condição melhor, depois ganha bem mais, assim mesmo é caro, porque o imposto todo somado no Brasil sacrifica todo mundo. De pobre a rico. Agora, esse do imposto de renda é cruel, porque ele está pegando o miserável. De tanto tempo que eles não deram bola para isso, e seria tão fácil. É só passar no Congresso, assina lá. Pronto. Eu não sei por que não fizeram. A gente sabe, os governos são insaciáveis, batem recorde de arrecadação, mas não abrem mão de nada. O cofre público ele é sarcástico, ele é cruel. Né? Só que agora chegou a uma situação impossível. Não adianta você dar 600 aqui, toma de quem ganha 1.500 e está trabalhando. Você não fez justiça social nenhuma. Conversa, pô. Então, acontece que este ano nós chegamos ao absurdo de um salário e meio ter a incidência no imposto de renda. Não é? Vamos entender melhor isso aí. Eu só fiz uma rápida explicação, porque depois tudo que o doutor Fernando falar, pelo menos os ouvintes saberão do que está falando. E não encontrarão santos aí de 2015 para cá não, viu? Nesse aspecto, tudo capetinha. Porque ninguém lembrou do pobre, na verdade. O pobre é pobre, pobre de marré, 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 eu estou falando. E até nisso não bastasse a carga de impostos, que já é excessiva, ainda até nisso foram buscar. O leão está mordendo até no coitado, no assalariado mesmo, o cara que ganha uma miséria, já ganha pouco. Então, para entender melhor isso, se há alguma perspectiva aí de um Congresso, quem sabe de uma vez... bom, eu falei dos presidentes porque a atribuição desse tipo de projeto quase sempre é dos presidentes da República, mas o Congresso também, ó, o salário lá deles está tudo bem, corrigido todo ano e tal, né? Mas também o Congresso, será que ele está finalmente de olho nisso, corrigir essa aberração fiscal, que é isso aí, doutor Fernando? Bom dia. Bom dia, Dércio. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Obrigado pela mais Acho uma que vez. eu falei está certo, é mais ou menos isso mesmo, né? é. De modo simples, é isso aí. Exato. De linhas gerais é esse sentido. Prazer estar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso, doutor Fernando, sempre atencioso aqui com a gente. Obrigado. E realmente, nesse ano de 2023, quem recebe a partir de R$ 1.903 já está inserido na tabela do imposto de renda. Eu falei 1.500. É 1.903. É um salário e meio. Dá 1,4, mas vamos arredondar um salário e meio. O salário foi para 1.300. 1.302, o salário mínimo. É um salário e meio. Tem um estudo, quando fala desse tema de defasagem no imposto de renda, tem uma Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, eles fazem sempre um estudo muito interessante a respeito da defasagem. E eles informaram que para esse ano, se não corrigida a tabela, a gente chega a 148% de defasagem do imposto de renda. Gente, 148% de
É um absurdo. É. Como é que deixaram chegar nisso? O último ajuste da tabela foi em 2015, mas não foi um ajuste integral. O último ajuste integral, segundo o estudo que eles trazem, foi feito em 1996, ou seja, um ano e meio depois da criação do Plano Real. Então a gente está falando aí de muito tempo. Eu dei um chute aqui, falei algo em torno de 5 mil, mas talvez deva ser até um pouco mais. Mas vamos imaginar que só cobrasse o imposto de renda a partir de 5 salários mínimos, sei lá o quê, 4 salários mínimos, como era antigamente, sempre foi. De 2015 para cá esqueceram a caneta em casa, a calculadora em casa, esse povo vai. Esse estudo é interessante, Adalberto, porque ele fala o seguinte, que se atualizado corretamente, a tabela 14 milhões, de brasileiros ficariam isentos. Eles estariam começando a pagar a partir de quem recebe 4.700, por isso que se fala 5 mil. Mas em torno de 5 mil, quem receberia abaixo de 5 mil estaria isento do imposto de renda. É engraçado que eles ficam aí com esses discursos, né? Vamos dar R$600 para não sei quem. E dos mesmos pobres, eles levam o imposto de renda. Entra por um bolso, sai pelo outro, dependendo da situação, né? O sistema tributário brasileiro ele é um pouco, não sei se posso usar esse termo, perverso contra os menos favorecidos. Porque a gente tem um sistema que a gente chama de sistema regressivo, que a tributação ela é mais concentrada no consumo e no serviço. Por exemplo, quando a gente compra uma água, já tem um imposto embutido ali. Eu e você compramos o mesmo produto. Por exemplo, a sua capacidade contributiva é maior que a minha. Então, posso usar exemplo, essa água custa R$10. Aqui tem R$4 de imposto. Eu, que tenho menor condições, pago os mesmos R$10 que, por exemplo, você. Sim. De fato, então, eu pago mais imposto. A classe menor, proporcionalmente, é a classe menos favorecida, que é a maioria do Brasil, obviamente, ela paga muito mais imposto porque nós temos esse sistema que a gente chama de sistema regressivo. Considerem fora outra coisa. O sujeito que ganha R$1.500, o que ele faz com ele? Principalmente. Ele compra comida, principalmente. Exato. Vamos pegar a inflação do ano passado. O que explodiu a inflação do ano passado? O principal elemento que contribuiu com ela? É o carro-chefe. Comida. Foi alimento. Explodiu o preço. Quer dizer, a política econômica acaba tomando de todos os lados. Mas então vamos dar R$600. Você dá 600 aqui, mas aumenta 200 no preço do que o cara vai comprar com 600, que é comida, principalmente. Sabe? É cruel isso. É muito cruel essa política econômica, né? Ela dá aqui, mas toma rapidinho do sujeito de um modo avassalador, né? O que falta, eu vejo às vezes nosso país, é a questão da justiça fiscal. A Constituição, no artigo 145, ele até traz um princípio que fala que é o princípio do equilíbrio. O governo, o Estado em si, ele não pode onerar demais aquele que tem a menor capacidade. Tem que ter um equilíbrio. E a gente vê no imposto de renda totalmente avesso a isso. Eu falava outro dia aqui, a quem interessa uma legião de miseráveis? A ninguém. Inclusive aos mais milionários. Porque isso se volta contra ele de alguma maneira, sob a forma de violência, um monte de modos que não convém, né? Então, eu sempre disse que esse negócio de cuidar dessa questão não devia ser, como muitos imaginam, plataforma de um partido só, de um lado político só. Se nós somos seres humanos, eu acho que está na hora de a gente começar a pensar que todos os lados políticos vão ter que tratar dessa questão, porque senão vamos começar a continuar sustentando miséria. Nós não estamos elevando as pessoas à condição de seres humanos, nós estamos promovendo. Mesmo essas bolsas, essas coisas todas, nada mais fazem do que manter a miséria um pouco mais calma, vamos dizer assim. Mas só, porque não promove o sujeito. E só há um elemento que aí sim faz as coisas melhorarem, que se chama educação de qualidade. Sem isso, é bolsa para tudo quanto é coisa e vamos, daqui 200 anos, se voltarmos, se estiverem certos os espíritas, e eles sustentam que a gente volta, então se você voltar daqui 200 anos, o Brasil vai continuar igualzinho. Se não promover o cidadão, ao invés de ficar só alimentando, desculpa a expressão, com migalhas. Bom, mas aí já é uma outra questão.
Vamos então. O Congresso. Você chegou a ler alguma coisa que. Porque também tem uma coisa. O exercício 2023 já está aí, o Leão já começou a preparar as garras, está passando a lixa nas unhas para vir para cima da gente já. Dá tempo de mudar ainda este ano, se o presidente quisesse? É uma discussão jurídica. O atual governo disse que não, porque deveria ter sido proposto no exercício anterior. Mas o artigo 150 da Constituição, que fala do princípio da anterioridade, que é o seguinte, a gente não pode ser pego de surpresa com aumento de impostos, nem criação de impostos. Então, esse artigo 159 ele fala o seguinte, todo imposto, para ser criado ou aumentado, ele tem que ser realizado em um exercício para começar em outro e com espaço de 90 dias. Por exemplo, não pode criar 31/12 o imposto para já começar no próximo ano, já no primeiro dia 1. Tem que ter um espaço de 90 dias. Mas não fala de redução de imposto. Então, tem uma linha, e eu acompanho essa linha, que pode sim ser reduzido dentro do ano do exercício vigente, desde que respeitado esses prazos de 90 dias. Você chegou a ver se a prerrogativa é única do Executivo ou o Legislativo pode criar projetos, nesse caso, por lá mesmo? Do que eu estudei, a maioria vem do Executivo. Porque, sempre foi. Sempre foi, tem visto do Executivo. E se mexe com receitas, com despesas e tal, é provável que o Legislativo não... Eles se apegam à questão de diminuição. Pode legislar. Diminui a receita, e aí, com a questão do teto fiscal, e vai aumentar talvez o déficit do governo, das contas, então se apega-se muito a isso, mas essencialmente vem do Executivo, mas nada impede também do Legislativo, Congresso propor. Por exemplo, tem uma questão similar, que é a PL 108, que também regulamenta algumas questões das empresas que é do Simples, que elas são tributadas por faixas, praticamente igual ao imposto de renda, e também não é atualizada já faz algum tempo. Foi proposta por se eu não me engano, por algum deputado, eu não vou lembrar o nome correto, mas pode sim vir do Legislativo. E essa PL 108 ela tem uma característica muito interessante, ainda não foi votado, que já automaticamente ela prevê que as tabelas serão sempre corrigidas anualmente pela inflação. Que bom seria, né? Que o imposto de renda a gente não precisa ficar discutindo. Já automático, virou o ano, apurou a inflação. Tinha que ser assim. Uma lei que tornasse automática essa aplicação. O correto seria, né, Décio? Porque senão, não é que um presidente não se sensibilizou com isso. Todos os últimos fizeram o mesmo. Dilma, Temer, Bolsonaro, por enquanto o Lula, porque o seu Lula, de repente, pelo menos estudar a possibilidade de aplicar esse ano já, ele devia, né? Ao invés de dar uma resposta automática, já não dá mais, porque é o ano passado, podia fazer esse estudo aí, quem sabe encontrar alternativas, como disse o doutor Fernando, de ainda agora há tempo de mudar, né? Seria um mundo ideal. Cara, ninguém quer tirar dinheiro de cofre. Cofre público é ganancioso. Pelo não contrário, abre mão né? de nada. Pelo contrário, sempre puxar mais dinheiro para o cofre Eles público. não estão criando mais impostos, porque chegou um ponto tal que se eles falarem isso, vira uma rebelião aqui nesse país, né? Ninguém aguenta mais, não dá mais. Então eles ficam naquela, não dá para ter mais impostos. Mas tirar o que tem... A nossa carga tributária sempre girou em torno de 32% a 35% do PIB. É muita coisa, né? Tem um índice que eu acho muito interessante, que eles chamam de IRB. Esse índice ele mede o retorno, o índice de retorno de bem-estar, do bem-estar da população. Então ele mede assim, quanto arrecadou e quanto isso está voltando em bem-estar para a população. Fizeram entre os países da OCDE. O Brasil, acho que não é surpresa para ninguém, ficou em último lugar. Então, o retorno que a gente tem é muito... Do serviço é péssimo. É muito perto do que arrecada, sempre foi. A qualidade do serviço que devolvem é péssima. Ou seja, é um mau gerenciamento isso aí. Porque aquilo lá, os governos não são empresas das pessoas. Eles são empregados nossos, mas nós estamos com a gerência muitas vezes aí que eu vou te contar. Para arrecadar é fantástico. Se você vacilar com R$1.000 que entrou na tua conta e você não declarou direito, os caras... o sistema te pega.
na hora de devolver o sistema é velho, arcaico, ainda faz com mata-borrão e carimbinho, sabe? Mas na hora de arrecadar, a máquina é fantástica nesse país. Ela funciona maravilhosamente bem. Perfeitamente. Tá vendo? Bem, vamos conversar com o doutor Fernando e falando do imposto de renda, doutor, o que a gente percebe é o seguinte, tem pessoas que vão começar a pagar o imposto de renda porque não teve aí essa modificação na tabela já de 2015, onde lá o salário era de R$ 788 naquela época, para ter uma ideia, né? Hoje o salário já está de R$ 1.302, pode chegar a 1.320, aí foi falado, não sei se isso vai acontecer, não, diz que talvez depois de maio possa chegar a 1.320, mas é só esse pouco aumento aí. Doutor, o que acontece? Hoje a pessoa que é mais simples, que ganha esse salário mínimo e meio, não tem nem noção o que é o imposto de renda, porque nunca pagou isso. Nunca foi falado para essa pessoa que ela teria que pagar o imposto de renda. Como será que vai ficar isso agora, doutor? Assim, geralmente, Adalberto, essas pessoas que recebem um salário mínimo e meio, e já estão obrigados, já entraram na tabela do imposto de renda, elas terão já retido, se ela for empregado, né? Trabalhar com carteira registrada, que é a maioria, ou aposentado, já vai ser descontado diretamente na fonte do seu salário. Então, a hora que receber lá o olerite ou o extrato da aposentadoria, já vai estar ali já descontado o imposto de renda durante o ano de 2023. Quando chegar 2024, ela então estará, espero que não, mas estará obrigada então a fazer a declaração do imposto de renda. A gente sempre orienta a procurar um profissional, né, capacitado para que auxilie a fazer essa declaração do imposto de renda, informando esses valores retidos. De repente, a depender do caso, é muito caso a caso, possa até ter uma parte de restituição. Imposto de renda é uma coisa delicada, né, doutor? Eu acho meio complicado fazer o imposto de renda. Eu já fiz algumas vezes quando era mais fácil no simples, imposto de renda. Mas precisa tomar muito cuidado, porque se você colocou alguma coisinha errada, você pode cair na malha fina e isso te dá uma dor de cabeça muito grande. É por isso que eu sempre procuro um profissional. Eu estava vendo aqui, doutor, sobre o salário de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, é cobrado de imposto de renda 7,5%, que seria R$ 142,08. E assim por diante, né? De 2.826 até 3 vai 15%, 22,5%, e acima de 4.664, 27,5%. É esse valor de 7,5% que poderá ser cobrado aí futuramente até do salário mínimo, se não mexer. Se não corrigir, ele pode chegar até o salário mínimo, mas só um pequeno ajuste. Esse 142 não é o valor que será pago. Por exemplo, na primeira tabela, 7,5, mas tem um cálculo específico. Esse 142 é um valor a deduzir. Tem um cálculo específico para isso. Pega o salário, tem algumas deduções, pode INSS, tiver dependentes, aí você aplica o 7,5 e tira o 142. Tem uma fórmula. O 142 é um deduzir. Ainda bem. Não chega a ser o 142. Ainda bem, porque assusta. Você acaba recebendo essa informação, a gente que é leiga e perguntando aqui para o doutor que tem conhecimento a respeito disso, a gente é leiga e assusta quando se trata de imposto de renda. Que, aliás, a gente paga muito imposto, né? O trabalhador, por exemplo, que agora chegando a um salário mínimo e meio, começa a se descontar imposto de renda dele, depois ele tem INSS, que já não é barato, é um valor alto cobrado também, da folha de pagamento. Tem os impostos que o patrão paga também, que não são poucos, é muito imposto arrecadado. Isso assusta a gente, né? É assustador. Como eu disse anteriormente, nós temos já essa questão de reter na fonte, tem o INSS, nós temos as obrigações do dia a dia, os impostos nos produtos embutidos são elevadíssimos. Nós dizemos que no Brasil a gente não tem um sistema tributário, a gente tem um manicômio tributário. Para você ter uma ideia, para preparar, declarar e pagar imposto de renda, os impostos no Brasil, então preparar, declarar e pagar, se leva em média de 1.400 horas por ano. Cada brasileiro leva. Tamanha a complexidade do sistema. Então, é um sistema muito complexo, a gente precisa urgentemente de uma simplificação. Então se prepara você que ganha um salário mínimo e meio, se não tem conhecimento, se abriu lá o programa do imposto de renda, começou a ver dificuldade, é sempre bom procurar um profissional para não ter dor de cabeça no futuro. Estou te falando por experiência, tá bom?
Bem, doutor, esse imposto de renda, então, se não mexer na tabela, como a gente acabou de comentar, o senhor comentando com o Daércio aí, cada vez mais a gente vai pagando imposto. Agora, falando sobre imposto de renda ainda, doutor, agora deste ano, alguma mudança que seria interessante passar para o ouvinte, além dessa, que a gente sabe que daqui a pouco todos nós vamos pagar imposto de renda? Roberto, ainda a Receita sempre lança um manualzinho com as mudanças, as principais mudanças para a declaração agora de 2023. Até então, não foi lançado e pelo que eu apurei, ainda não mudou nada em relação ao ano passado. Continua valendo as mesmas regras. Quem recebeu acima de 28.800 já está obrigado. Não temos muitas mudanças relevantes ainda. Eu acredito que não vai mudar. Quando o senhor fala de dependente, que a gente pode colocar no imposto de renda, tem uma idade, doutor? Por exemplo, tem um filho com 16 anos, depois ele 21 anos, já passou a ser maior, eu ainda continuo declarando ele. Como é que funciona isso? Se ele for dependente seu econômico, você pode utilizá-lo até 21 anos e estender até 24 se ele estiver estudando. Se estiver cursando a faculdade, até 24 você pode usá-lo como dependente. Esposa também pode ser como dependente. A gente sempre orienta que tem que fazer o cálculo, né? Porque se vale a pena, por exemplo, colocar a esposa como dependente se ela trabalha. Então, você muito bem disse, é importante procurar um profissional, porque aconteceu alguns casos, já vi pessoas procurarem fazer sozinho. Declarei minha esposa como dependente e ela trabalhava, agora eu estou na malha fina e agora? Então, tem que ter muito cuidado, mas recapitulando, você pode sim colocar essas pessoas como dependentes, mas tem que ter muito cuidado, porque o leão, a malha fina, ela não perdoa. Boa, doutor, deixa eu perguntar também, quando a gente fala do casal, a esposa trabalha, o marido trabalha, imposto de renda. Eu sempre fiz individual, cada um faz o teu. É melhor fazer individual do que colocar junto? Tem que estudar caso a caso. Mas se eles trabalham, por experiência, melhor, tributariamente falando, é separar, fazer cada uma a sua declaração, porque soma-se a renda, aí somando-se a renda, ela, a maioria das vezes, é superior ao valor que você vai utilizar dele como dependente. O que nós podemos colocar no imposto de renda? Tem essa dúvida, principalmente para quem vai começar a pagar imposto de renda agora, né? O que eu coloco? Um tratamento odontológico? O que eu posso colocar e o que a Receita não aceita? Questões, tem algumas despesas que nós chamamos de dedutíveis, elas podem deduzir, diminuir a base de cálculo para você apurar seu imposto de renda. E elas são ligadas a grupos como saúde, então médico, dentista, tratamento odontológico, relacionado também a questões previdência privada, se você paga uma previdência privada, estudo e instrução, né? A gente chama de instrução, se você está estudando ou você ou seu dependente tem gasto com estudos, mensalidade de escola, faculdade, também é dedutível. Existia, não tem mais, existe uma briga, a questão do aluguel. O aluguel ainda não é dedutível, mas eu acho que não vai demorar, porque existe um trabalho muito grande para que os aluguéis sejam dedutíveis. Mas o grande grupo é saúde e educação, previdência privada, mas todas elas têm uma limitação, não é gasto ilimitado, você tem uma limitação e ela é variada essa limitação varia conforme a sua renda. Então, em todos esses casos, doutor, o importante é ir lançando e ver realmente se compensa ou não. Exato. Né? Porque o imposto pode, de repente, virar de vez a receber a pagar. Exatamente. Eu sempre digo que se as suas despesas dedutíveis ela for superior a 20% do seu rendimento, aí compensa você fazer a completa. Se for menor, você faz da forma simplificada. Mas talvez seja difícil de explicar de forma técnica, e eu bato de novo nesse sentido. É bom procurar um profissional que a gente senta junto ali. Porque é muito complexo. É complexo. É complexo. Quando você abre aí o programa da Receita Federal, você acha que é fácil. A hora que você começa a responder ele, começa a ficar complicado e dúvidas, né? Eu não acho ele muito fácil, não. Acho muito complicado. Tá aconselho mesmo procurar um profissional para não ter dor de cabeça. Não é muito intuitivo. Doutor, todos têm que declarar imposto de renda, mesmo quem não chega lá aos 28 mil reais por ano, tem que declarar ou não há necessidade? Não, não é facultativo até o limite dos 28 mil. Se você não atingir os 28 mil,
não tem a obrigação, mas nada impede de você assim fazer. Tem outras características que obriga você a fazer a declaração de imposto de renda. Uma coisa que eu acho que eu até falei numa outra participação e o brasileiro não tem se atentado muito, tem se aumentado investimentos em rendas variáveis, bolsa de valores, fundos imobiliários, criptomoedas. E às vezes, embora esse tipo de investimento talvez não ultrapassem os 28 mil, você está obrigado a declarar se você fez algum tipo de investimento em renda variável. Qualquer que for. Se for R$1, R$50, você se torna obrigado. Tem muito brasileiro, tem aumentado isso de uma forma geral, que se torna obrigado. E se você não declarar, o seu CPF vai ficar pendente de regularização e você vai ter uma série de dificuldades no dia a dia. Bem, as perguntas que nós estamos fazendo para o Dr. Fernando, ela é bem simples. Por quê? Porque muitas pessoas, como eu disse para você, a partir de agora vai começar a se preocupar com o imposto de renda. Então a gente está fazendo essas perguntas mais simples. Se você tiver alguma dúvida, você tem o WhatsApp 99632-6200 aqui do nosso jornalismo e o Dr. Fernando vai responder para você. Doutor, Pix. Hoje o Pix, o que a gente pode falar em Pix e imposto de renda? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? Qual que é o conselho? Pix e imposto de renda. Teve uma instrução normal, uma exigência do governo que ele solicitou recentemente para todas as empresas, aliás, para os bancos, né, que informassem ao governo todas as operações de Pix de toda a sua cartela de cliente. Eu acredito que no futuro haverá um cruzamento de informações entre Pix recebidos e pagos que se tramita pelo banco e vai ter alguma questão nesse sentido. Eu acho que o governo vai... Se ele pedir, é porque ele tem interesse em fiscalizar. Na questão do imposto de renda, o PIX e o imposto de renda, para quem é assalariado, para quem recebe ou é aposentado, não tem dificuldade. A grande questão do PIX é para os autônomos, né, que é ali que ele recebe os seus rendimentos, né, o seu trabalho vem muitas vezes através do PIX. Então, é importante ter um controle e declarar esses valores recebidos por Pix. Quem é assalariado, né, trabalha, tem sua carteira de estado aposentado, eu não vejo muita dificuldade, muito problema, mas isso se dá mais para quem é autônomo e recebe através de Pix. Tem que ter muita atenção e é importante declarar esses valores recebidos na hora de fazer sua declaração. Já preocupando com a minha velhice, doutor, até quando eu vou ter que fazer a declaração de imposto de renda? Existe uma idade para isso? Não é a obrigatoriedade de imposto de renda, infelizmente, ela não se dá por idade, se dá por valores. Embora que quando completa-se 65 anos de idade, quem é aposentado ele tem uma redução, uma isenção. Então, por exemplo, o aposentado recebe 40 mil no ano. Quando ele completa 65 anos de idade, até 28 mil, se eu não me engano, 28 ou 24, ele fica isento. Então, se é tributado essa diferença de 24 para 40 mil. Mas, quando ele chega a 65 anos. Tá aí, então, né? Mas não é linkado à idade. A imposto de renda sempre vai ser obrigatório. Eu fiz essa pergunta porque fizeram essa pergunta para mim, eu não tinha conhecimento. Eu falei, vou aproveitar a oportunidade, doutor, aqui e perguntar se a idade tinha alguma coisa a ver. Bom, pelo jeito a gente vai pagar imposto de renda pro resto da vida mesmo, viu, Dercio? Não, abrir mão de receita. De jeito nenhum. Olha, eles se cercaram tanto que é até proibido. Né? Os governantes são proibidos de abrir mão de receita. Senão eles vão presos. Que coisa, né? Já acharam até... Desculpa, não foi bem essa a intenção, mas dá a impressão, né? De que os caras se cercaram tanto que criaram uma lei que se você for reclamar com ele, não dá para baixar os impostos. Eu não posso, não vou preso. Eu não posso abdicar de receita. É assim mesmo. Não é, doutor? O senhor que é advogado? Eles usam o termo da improbidade. Não, é improbidade. Não pode. Não pode. Inclusive, até para preservar aí, por falar em trabalhadores, preservar aí um espaço, vagas de trabalho para os mais jovens. Então, uma pessoa acima de 70 anos não pode trabalhar mais depois, né? A lei breca lá numa certa idade que você não pode trabalhar mais, pelo menos num vínculo regular aí.
Mas um deputado, você pode ser deputado, senador, que você quiser com 90, 95, 100 anos. A lei permite que eles sejam. Quer dizer, como dizia o Acioli Neto, e desculpe aqui, desculpe, doutor, mas a música dizia assim, é uma música popular que ganhou até festival. No nosso é refresco, ele diz, né? Sempre a gente, né, paga um pato aqui no... Doutor, muito bom recebê-lo aqui. Sabe que eu sou admirador teu, da sua seriedade profissional e admirador da sua família também, né? A gente é fã da sua família inteira aí, são gente muito do bem na nossa comunidade. Muito obrigado por ter vindo aqui. Um bom dia, doutor. Eu agradeço a todos. Coloco à disposição que tenhamos um 2023 Amém. De ordem tributária mais abençoada. Amém. Um abraço. Obrigado. Um abraço.